Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade às nossas questões de função. Vamos terminar a questão 6, que faltou terminar na aula anterior, tá certo? Depois a gente vai dar uns saltos aqui, vendo algumas questões já parecidas no mesmo raciocínio. Tá certo? Então vamos aqui para a lousa. Questão 6 diz o seguinte, né? A gente deu aquele gráfico, vamos relembrar aqui, né? Ele deu esse gráfico e pediu vários itens. O item A foi o f de menos 2, o item B o f de 0, o item C o f de raiz de 2, o item D o valor de x para f de x igual a menos 1, e o item E em que locais de x o f de x era maior do que 0. Vamos lembrar que nós resolvemos todas essas questões só analisando o gráfico, sem precisar de fórmulas de nada. Então vamos agora para o item F. Vamos lá. O que é que diz o item F? O item F diz o seguinte: o conjunto de solução da equação f de x menor ou igual a 0. Ou seja, para quais valores de x a minha função ela é ou 0 ou negativa. Menor ou igual a 0 quer dizer ou 0 ou negativa. Vamos lá para o nosso gráfico. Olhando para o gráfico, onde é que a minha função é 0 ou negativa? Ora, se você olhar para esse intervalozinho aqui, ó, do valor bem próximo do 4 até um valor bem próximo do 6, para qualquer valor de x bem próximo do 4 até bem próximo do 6, a minha função tem imagens negativas. O f de x é negativo. Riveline, no 4 e no 6? Bem, no 4 e no 6, ela é nula. Ora, o que é que ele pede lá? Ele pede para quais valores de x a minha função é negativa ou nula. Se negativa ou nula, vai desde o 4, então o 4 entra no problema, até o 6. E como é que eu vou responder isso, Rivelino? Vou responder assim: para todo x pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual a 6, maior ou igual a 4. Para qualquer valor de x menor que 6 e maior do que 4. Vamos escrever isso, né? Ó. F de x menor ou igual a 0. Então, qual é a solução? A solução vai ser qualquer x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 6, maior ou igual a 4. Beleza, Rivelino? X menor ou igual a 6, maior ou igual a 4. Item G, o que é que ele pede? Ele pede o domínio da função. Rivelino, o que é o domínio de uma função? Vamos lembrar. O domínio de uma função são todos os valores que o x pode assumir. Então, qualquer valor assumido pelo x, nós chamamos de domínio da função. Então, se você olhar para este gráfico, o x assume valores desde o menos 2 até o 7. Então, isso aqui é o domínio da função. Então, o domínio da função vai ser... eu posso escrever até na forma de intervalo, tá certo? Domínio é igual de menos 2 até o 7. Que forma é essa, Rivelino? Desde o menos 2 fechado até o 7 também fechado. Ou então, se você quiser, ó, x pertencente aos reais, né? Ó, você pode escrever assim também. Domínio x pertencente aos reais, tá o quê? X menor ou igual a 7, maior ou igual a menos 2. X menor ou igual a 7, maior ou igual a menos 2. Joia? Então, o domínio vai desde o menos 2 até o 7. E vai alinear a imagem, que é o item H que ele pede. Como é que eu calculo a imagem? Ora, se o domínio são os valores que o x pode assumir, a imagem
são os valores que o y pode assumir. Então, olhando para o gráfico, quais são os valores que o y pode assumir? Ele pode assumir desde o menos 1 até o 3. O menor valor é o menos 1, o maior valor é o 3. Então, de menos 1 a 3. Então, vamos lá escrever. Imagem é o conjunto fechado desde menos 1 até 3. Ou, se você quiser, ó, a minha imagem vai ser todo y pertencente aos reais, tá o quê? Y, Rivelino, exatamente. Se o domínio são os valores que o x pode assumir, a imagem são os valores que o y pode assumir. Então, todos os valores de y pertencentes aos reais, tá o quê? Y seja menor ou igual a 3, maior ou igual a menos 1. X menor ou igual a 3 e maior ou igual a menos 1. Beleza, Rivelino? Com isso a gente termina o item 6, questão 6, tá certo? Olha, vamos dar aqui alguns saltos, né? Tem a questão 7, que é construir o gráfico, né? A gente já fez a construção de alguns gráficos desses, então eu vou deixar para depois. Tem a questão 8, que é uma questão objetiva, né? Que é mais fácil. Vamos pular para 9 e para 10, porque a 9 e a 10 são bem parecidas, tá certo? Para a gente entender as duas aqui. Questão 9 e 10, depois eu volto para as outras que faltarem. A questão 9 diz o seguinte: determine MN de modo que os pontos menos 2 e menos 1 e menos 1 e menos 2 pertençam ao gráfico da função definida por y igual a nx, y igual a nx mais n. Ora, Rivelino, como é que eu resolvo essa questão? Se você observou que a função é definida pela expressão y igual a nx mais m, então você já conclui que essa função aqui é uma função do primeiro grau. Y igual a nx mais m é a forma geral de uma função do primeiro grau. Então ele pede para você determinar mn, sabendo que os pontos menos 2, menos 1, menos 1 e menos 2 pertencem ao gráfico dessa função. E aí, velho, como é que a gente resolve? Bem, aí é fácil, né? Se o ponto menos 2 e menos 1 pertence ao gráfico da função, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que para x igual a menos 2, o y vale menos 1. A imagem do menos 2 é o menos 1. Então, vou fazer o seguinte, troco o y por menos 1 e troco o x por menos 2. Então, menos 1 vai ser igual a menos 2 vezes n mais m. O que foi que eu fiz? Troquei o valor de x por menos 2, está aqui meu par ordenado. Para x igual a menos 2, o y vale menos 1. Então, ajeitando, você tem que menos 2n mais m é igual a menos 1. Joia, Rivelino. Menos 2m mais m é igual a menos 1. E agora? Bem, agora eu vou fazer a mesma coisa com outro ponto. Você tem aqui menos 1 e menos 2. Então, para x igual a menos 2, para x igual a menos 1, nós temos a imagem menos 2. Então, se eu trocar x por menos 1, eu tenho que trocar y por menos 2. Então, vamos lá, trocando x por menos 1 e y por menos 2. Vai ficar menos 2 igual a menos 1 vezes n mais m. Ajeitando, menos 1 vezes n dá menos n. Menos n mais m igual a menos 2. Menos n mais m igual a menos 2. Já sei, Rivelino. Agora você vai montar um sistema. Exatamente. Vou montar um sistema, encontro o valor de n e encontro o valor de m.
Então, vamos lá. Está aqui o meu sistema. Menos 2n mais m igual a menos 1. Outra equação. Menos n mais m é igual a menos 2. Já, Rivelino. E agora, o que é que eu faço? Bem, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 1. Vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 1. Pegando a primeira equação e multiplicando por menos 1, o que é que vai acontecer? Vai ficar mais 2n menos m, menos 1 vezes menos 1, igual a 1. E a segunda equação? A segunda você repete. Menos n mais m igual a menos 2. E agora, Rivelino? Bem, agora a gente vai usar o método da adição. Você tem termos iguais de sinais contrários, ó. Você cancela. 2n somado com menos n vai dar igual a n. 1 somado com menos 2 dá menos 1. Então, conclusão. Daí você tira que o n vale menos 1. E agora, Rivelino, se o n é menos 1, o que é que eu faço? Bem, agora a gente vai achar o valor de m, tá certo? N igual a menos 1, vou encontrar o valor de m. E como é que eu acho o valor de m? Bem, eu vou pegar n igual a menos 1 e vou substituir em qualquer uma dessas equações. Qual é a mais fácil para mim? Bem, eu vou usar essa daqui, ó. Menos n mais m igual a menos 2. Menos n mais m igual a menos 2, tá certo? Já, Rivelino, e agora? Bem, agora eu pego o n e troco por menos 1. Onde tiver n, eu coloco menos 1. Menos 1 mais m igual a menos 2. Menos 1 dá mais 1. Mais m igual a menos 2. E agora, Rivelino? Bem, agora eu vou pegar o 1 e jogar para o outro lado. M igual a menos 2 menos 1. M igual a menos 3. Joia, Rivelino. O n vale menos 1 e o m vale menos 3. O que é que ele pediu na questão? Determine n e m. m e n, de modo que os pontos tal pertencem ao gráfico. Rivelino, e a função? Tem como achar a função? Tem, né? Se você está de posse de n e de m, achar a função é mais fácil, né? É só substituir y igual a nx mais m. Onde tiver n, você troca por menos 1. Onde tiver m, você troca por menos 3. Então, vamos escrever a função. Sei que ele não pede, mas só para a gente concluir a questão. Y igual a menos nx. Então, vai ficar menos x mais m menos 3. Então, está aqui a minha função, tá certo? Y igual a menos x menos 3. Rivelino, e agora? Bem, agora a gente já concluiu a nossa questão, tá certo? A gente concluiu essa questão, achou o valor de n e de m, e daqui a pouco a gente vai voltar para resolver mais, tá? Vocês estão vendo que as questões, tem muitas questões interessantes, muitas questões variadas, então vamos ter que ter cuidado, vamos ter que gravar, né, cada modelo. Questões assim eu vou fazer desse jeito, vou fazer por sistema, assim eu vou analisar o gráfico. Então vamos ter cuidado nesses padrões de questões, tá certo? Mas daqui a pouco a gente volta para resolver mais. Valeu, pessoal!